Toda alergia está relacionada a um estado de alerta. E sabia que você pode melhorar suas alergias se você mudar algumas coisinhas no seu dia a dia? Vou falar sobre isso hoje. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje eu vou falar sobre alergia, sobre especificamente da rinite alérgica. Antes da gente começar a falar desse assunto, eu quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com outras pessoas também e depois dê uma olhadinha aqui na caixa de informação que aqui embaixo vai estar tudo o que a gente faz, tá? Os nossos cursos, as nossas terapias, o nosso site, você vai poder conhecer as nossas outras redes sociais, o nosso Instagram. Então depois você dá uma olhadinha aqui, de repente pode ter algum outro assunto que te interessa ou de repente você está precisando aí de uma terapia que também pode te ajudar nessa questão que a gente vai falar aqui hoje, que é a rinite alérgica. Então agora vamos para o tema que essa é uma alergia que é muito comum, tá? Eu tenho rinite alérgica. Sempre tive desde criança. Vou falar inclusive aqui um pouquinho sobre as crianças, né? Por que as crianças têm rinite alérgica. Mas primeiro eu vou falar de uma forma geral. O que significa a rinite alérgica? Na verdade, toda alergia, não importa qual, ela está relacionada a um estado de alerta. E no caso da rinite alérgica, especificamente, significa que a pessoa tem uma mania de perseguição, que acaba desencadeando na pessoa um estado de alerta sobre qualquer coisa que pode acontecer ao redor dela, tá? Toda a capacidade para solucionar os prováveis contratempos do dia daquela pessoa, ela sente como se estivessem sendo negadas. E desse modo, o conflito interno acaba sobrepondo o seu poder de agir diante das situações que se apresentam. Então, a pessoa fica se sentindo impotente. E os comportamentos que estão ligados à aparição da rinite alérgica são, por exemplo, manter as emoções bloqueadas, não expressar os seus sentimentos, não falar para as pessoas aquilo que a pessoa sente, a pessoa fica retraída perante os outros e ela acaba agindo de forma contrária às suas ideias. E tudo isso fica mais acentuado e acentua também a insegurança da pessoa e o medo em relação ao futuro, porque a pessoa ela não está fazendo aquilo que ela quer, ela sabe ou ela acredita que sabe o que seria o melhor a fazer, só que ela, como ela não está fazendo aquilo, ela fica ainda mais insegura, com ainda mais medo de dar errado, né? Então ela tem mais insegurança ainda sobre o desfecho da situação. Ela fica assim, poxa, realmente isso aqui vai dar ruim, né? Então, falando dentro de uma visão metafísica, a rinite ela está relacionada com o fato da pessoa se abalar pela atmosfera do ambiente em que ela vive, né? É por isso que geralmente é o ambiente onde a pessoa convive mais que está gerando a rinite. Então, aqui está tendo muito pó, né? Pode ser um animalzinho de estimação ali que está causando aquela alergia, né? Mas isso tem a ver também com o fato da pessoa estar incomodada com os ambientes, e não necessariamente aquele ambiente que está empoeirado e tal, ou da casa dela, mas ela acaba criando essa atmosfera ali ao redor dela, né? De sempre ter pó, sempre ter alguma coisa que incomoda, porque ela está incomodada com o ambiente, tá? Então é uma coisa assim, tudo aquilo que te incomoda e você não resolve, né? Você começa a trazer essa energia para perto de você. Então você começa a causar, né? Nós causamos energeticamente, nós causamos as coisas que acontecem ao nosso redor para cutucar aquilo que a gente precisa resolver, tá? Então esse é um caso também da rinite. Tá? Então a pessoa se irrita facilmente com qualquer coisa que acontece ali em volta dela, principalmente com a forma de pensar e agir das outras pessoas. Então aquele que tem rinite, ele é a pessoa que mais sofre as consequências emocionais. A pessoa tem uma desestabilização interior que vai refletindo no corpo e vai tornando as fossas nasais vulneráveis a essas inflamações. O isolamento é frequente nessas pessoas
que são afetadas pela rinite, tá? Elas geralmente não expressam aquilo que elas estão sentindo, elas se fecham no mundinho delas e às vezes elas demonstram até uma indiferença. É como se elas fingissem que não estão nem aí pro que está acontecendo. Mas na verdade, ela tá com uma tempestade dentro dela, é uma coisa que abala ela profundamente e deixa ela sem bases emocionais, tá? E além desses fatores que afetam a pessoa que sofre de rinite, a causa metafísica do problema também está no desejo da pessoa ser exemplar. Geralmente a pessoa que tem rinite é uma pessoa que exige de si mesma uma postura modelo perante as outras pessoas que o cercam. Então ela quer ser a melhor em tudo e ela não se permite errar, ela se cobra demais em relação a isso. E a pessoa pode acabar sendo também egocêntrica e desejando que as coisas sempre girem em torno dela mesma. Então ela quer ser sempre o centro das atenções. E isso pode ser uma coisa intencional ou não. Às vezes a pessoa não sabe que ela está buscando essa atenção, mas no inconsciente dela ela tem essa necessidade de atenção. E somente a própria pessoa que vai poder avaliar o quanto que ela está sofrendo com essa atitude inadequada que ela está tendo, né? Essa atitude que ela assumiu aí para sua vida. E isso gera também um excesso de expectativa da pessoa e uma sobrecarga de atividade, né? A pessoa fica desgastada mentalmente e fisicamente também. Então, para essa pessoa poder melhorar, ela precisa procurar, primeiro, expressar as suas emoções. Então, isso já vai reduzir bastante. É claro que a gente tem que fazer o tratamento médico também, ainda mais se você tiver muito tempo passando por isso. Você precisa, às vezes, vai precisar tomar um remédio, vai precisar fazer um tratamento para aquilo melhorar. Mas só o fato de você melhorar essas emoções, né, de você passar a se expressar mais, já vai começar a desentupir as suas fossas nasais. É interessante que você também fale para as pessoas como você se sente, que você busque resolver os possíveis conflitos que você tem com elas. Muitas vezes a gente tem um conflito com as outras pessoas e a gente não resolve aquilo, não é porque não tem solução, é porque a gente não explica para a pessoa aquilo que a gente está sentindo, a gente não ouve a posição da outra pessoa para entrar num consenso. Então a pessoa fica guardando aquilo, eu tenho raiva do que a pessoa faz, eu tenho raiva daquilo que está acontecendo, só que eu não vou lá tentar resolver. Então isso faz piorar essa situação de rinite também. E isso pode ser um medo de que a outra pessoa às vezes não entenda aquilo que você está falando, porque você tem insegurança de dizer aquilo que você está pensando, né? Pode ser uma insegurança também com o futuro, pode ser o medo de que o desfecho daquela situação não seja exatamente aquele que você queria, tá? Mas se você ficar evitando o contato com esses sentimentos, eles não vão deixar de existir. Eles vão acabar se manifestando em forma de doenças, de dores, de problemas psicológicos, como a rinite, por exemplo, tá? Então, para reverter esse processo, você precisa começar a mudar os seus valores, abandonar algumas crenças e deixar de se sentir, às vezes, o pivô dos problemas das outras pessoas. Como também parar com essa mania de se atribuir, às vezes, as melhores qualidades ou se atribuir os defeitos também, tá? Então, você tem que parar de exigir que todo mundo seja perfeito, porque os outros não são perfeitos, você também não é perfeito, né? Então, você também não precisa nem desmerecer o outro por ele errar às vezes, e nem também se rebaixar por você errar às vezes, né? Então é importante você ter essa consciência para você conseguir melhorar a rinite, tá? Você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa assumir uma postura de integridade e também deixar de depender da aprovação dos outros para você conseguir realmente ser feliz, né? E eu falei que eu ia falar, né, das crianças, né? E a rinite ela se manifesta geralmente desde a infância, né? Eu tive esse problema quando eu era criança. Hoje eu tenho bem menos, mas eu ainda tenho rinite de vez em quando. Mas quando eu era criança era bastante, tá? As crianças, elas muitas vezes se sentem culpadas por alguma coisa de ruim que está acontecendo ao redor delas, tá? Então é o caso, por exemplo, de crianças que ficam presenciando conflitos, atritos dentro da casa delas. Né? Por exemplo, os pais, vamos supor que eles brigam muito, que ela percebe que eles estão querendo se separar e ela acredita que a culpada por eles estarem brigando ou culpado por eles
não se separarem é ela. Então, meu pai e minha mãe, os dois estão aqui infelizes, estão brigando e a culpa é minha, porque eles não se separam por minha culpa, né? Ou então, será que eles estão brigando por minha causa, por causa de alguma coisa que eu fiz? Então, esse é um dos motivos das crianças terem rinite. Então, às vezes, se você tem um filho pequeno e você costuma, né, você está em conflito aí com seu marido, você tem conflitos dentro da tua casa, às vezes com outro filho, às vezes com outro familiar, pode às vezes nem ser o marido, tome cuidado porque o seu filho, ele não entende aquilo racionalmente. Então ele acaba se culpando e isso vai fazer com que ele desenvolva esse problema da rinite, tá? Não são todos os casos, né, que a rinite está associada à culpa, tá? Pode ser também uma questão de se rebelar, né, contra os outros. Pode ser que a criança esteja um pouco revoltada com alguma situação que ela não está gostando, isso também pode gerar a rinite, às vezes por falta de diálogo, né, por falta de limites, né, e aí essa criança ela pode cada vez se tornar mais revoltada e também ela acabar se tornando mais alérgica ainda, tendo a rinite ainda mais profunda. E tem também alguns casos de rinite aguda, né, que é quando a pessoa vivenciou alguma coisa quando ela ali na infância, né, e aí essa pessoa ela criou alguns paradigmas. Né? Como o exemplo que eu dei ali da criança que ela vê os pais sempre brigando, brigando, brigando. Ela cresce com essa rinite e essa rinite vai se tornando cada vez pior, ela vai ficando aguda mesmo, porque essa criança, além dela ter presenciado aquele conflito entre os pais, ela criou uma crença de que, por exemplo, todo lar tem conflito. Então, quando ela crescer, além da rinite, ela também vai repetir esse padrão de comportamento dos pais. Às vezes ela não vai conseguir ter relacionamentos bons, ou ela vai ter relacionamentos e esses relacionamentos sempre vão ser conflituosos, tá? Então, geralmente, essa rinite aguda, ela começa lá na infância e ela vai se perpetuando, né? Ela vai crescendo, porque a criança vai repetindo os comportamentos negativos que ela aprendeu ali na infância. E outro lugar onde pode se manifestar também a questão da rinite é quando a pessoa se sente traída, né? E essa pessoa, por ela ter se sentido traída, pode ter sido na infância, pode ter sido um pouco mais velha, mas a pessoa se sentiu traída e aí ela fica com um trauma. E depois, quando ela começa a trabalhar, né, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela se torna uma pessoa super alerta. Ela fica desconfiada de todos os colegas dela e ela não deixa as pessoas se aproximarem muito. E quando a pessoa se aproxima, ela fica sempre achando que a pessoa está se aproximando por algum motivo, ele está querendo me prejudicar de alguma forma. Então, a pessoa que começa também a ter esse tipo de comportamento muito desconfiado, né? Ela também pode acabar tornando essa rinite uma rinite aguda, né? E aí vai ficar cada vez mais forte. Às vezes a pessoa não está nem passando por uma situação que cause a rinite, ela não é só alérgica, né? Porque tem um pó, ou porque teve uma mudança de tempo, ou porque tem um bichinho de estimação ali que solta pelo, que tá irritando. Às vezes a pessoa não tem nenhum fator que tá para causar aquela rinite alérgica, mas ela acaba tendo a rinite por causa desse sentimento, né, de estar sempre acuada, de estar sempre preocupada, de estar sempre desconfiada. Tá? Então, estes são alguns dos casos que causam a rinite. Então, se você tem rinite alérgica ou se você tem alguma outra alergia, comece a se observar, comece a prestar atenção se você está fazendo alguma dessas coisas. Provavelmente você vai encontrar aí no seu dia a dia coisinhas que você está fazendo que são desse jeitinho aí. E aí você vai corrigindo esses comportamentos e isso já vai te ajudar bastante no tratamento, na diminuição dessa rinite. É claro que não dispense o tratamento médico, você realmente precisa tratar também no seu corpo físico, principalmente porque as alergias, a rinite principalmente, são coisas que já estão sendo manifestadas no corpo físico, né? Então, não é só mudar a sua atitude, mas às vezes você vai precisar também do tratamento médico, então concilie as duas coisas. A sua mudança de atitude também com o tratamento médico adequado, tá? A gente faz terapia aqui, tá? A gente já tratou muitas pessoas que têm problemas de alergia, de coceira, de rinite, de várias coisas, e quando a gente trabalha isso emocionalmente, espiritualmente, também já ajuda muito. Tem pessoas que às vezes conseguem resolver isso para sempre, tá? Ou
param de ter, eu tinha aguda e agora eu tô tendo mais leve, de vez em quando vem, aí eu percebo o meu comportamento, já começa a mudar e aquilo já começa a passar, tá? Então, preste bastante atenção nesses pontos que eu falei aqui, procure também o seu médico e eu tenho certeza que você vai conseguir resolver esse problema. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, sugira outros temas, tá? E também compartilhe com outras pessoas. Tenho certeza que você conhece mais pessoas que têm esse problema, tá? Não esqueça de curtir aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!